Agora sim, vamos ver como foram os trabalhos em diversas áreas de interesse público nos estados de São Paulo e Sergipe. Nossas equipes vão mostrar agora como ações estratégicas do Ministério Público Federal fizeram diferença na vida de muita gente. Em São Paulo, o Ministério Público Federal realizou inúmeras ações em diferentes regiões do estado neste ano. No litoral paulista, atuou em diversas frentes, seja na regularização de imóveis construídos em áreas proibidas, também no aumento no número de vendedores ambulantes e ainda na recuperação de áreas que sofreram com deslizamentos no litoral paulista, na região de São Sebastião. De longe, o que se vê nas encostas e arredores da Barra do Saí ainda é muito barro. Mas essa imagem, que traz memórias tristes aos moradores de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, do forte temporal que atingiu a região em fevereiro de 2023, deve mudar em poucos meses. O Ministério Público Federal tem atuado em várias frentes, tanto no acompanhamento do processo de identificação de quais moradias vão precisar ser realocadas, no processo de identificação de novas áreas para que essas pessoas possam viver. E há uma atuação também no Ministério Público Federal em Caraguatatuba relacionada à questão ambiental da restauração da Serra do Mar. Diante dos inúmeros casos de tráfico de pessoas registrados neste ano, o MPF atuou em defesa dos brasileiros que sofrem com esse tipo de crime. A prática do tráfico internacional de pessoas existe em todas as modalidades no Brasil. A atuação do Ministério Público Federal tem sido cada vez maior. Desde abril deste ano, o Conselho Superior do MPF aprovou uma resolução criando uma Unidade Nacional de Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Essa unidade vai contar com 6 procuradores, 2 procuradores regionais e 4 procuradores da República, procuradores de primeira instância, que terão atribuição exclusiva de atuar na investigação desses crimes, os procuradores de primeira instância. Além disso, contará com uma unidade administrativa vinculada aqui à Procuradoria-Geral da República. Quando a Procuradoria atuou na defesa da cultura brasileira, o prédio da Cinemateca Brasileira, que abriga muita cultura, estava abandonado. Agora, após as ações determinadas pelo MPF, ele está preservado. A gente destaca a reimplantação do Conselho Técnico Consultivo, que é o cérebro jurídico e administrativo da Cinemateca, e uma série de outras medidas preventivas para que essa tragédia, tanto do ponto de vista físico, como foi o incêndio de um galpão acessório da Cinemateca, quanto do ponto de vista jurídico-administrativo, como foi a situação de abandono e de acefalia da empresa gestora, tenha sido resolvida. Para a diretora-geral da instituição, hoje a maior urgência é preservar e restaurar o acervo que está em condições precárias e digitalizar tudo. Todo esse processo, todas as audiências que aconteceram, até essa decisão final, para nós realmente se configura como um passo importante para a existência da Cinemateca. O MPF também atuou para atender às necessidades da população paulista. Os moradores da região do aeroporto de Congonhas denunciaram o incômodo causado pelo barulho das aeronaves. A situação motivou uma ação movida pelo MPF, que cobrou a Prefeitura de São Paulo para resolver o problema. O barulho é intenso, começa logo às 6 horas da manhã, em ponto, passa o primeiro avião. E nesses primeiros momentos, os primeiros 20 minutos, eu diria que o trânsito de aviões é mais intenso. Uma vez a cada 2 minutos, 2 minutos e meio.
O MPF recomendou à Prefeitura de São Paulo que as normas de edificação sejam compatibilizadas de acordo com os parâmetros definidos no último estudo técnico realizado sobre ruídos gerados nas atividades do aeroporto. Foram muitas ações e recomendações feitas pelo MPF aqui em São Paulo este ano, principalmente para garantir os direitos do cidadão e a preservação do meio ambiente. Em 2025, esse trabalho será continuado para que a população tenha sempre o MPF como aliado. Em Sergipe, o Ministério Público Federal tem atuado em diversas áreas para garantir os direitos dos cidadãos. Neste ano, nós acompanhamos o empenho pelo reconhecimento da comunidade quilombola Lagamar. A sentença estabelece que o INCRA deve continuar para titular as terras da comunidade e iniciar as ações de desapropriação. Além disso, a União deve publicar um decreto de interesse social em até 120 dias após a portaria do INCRA, reconhecendo os limites da comunidade quilombola e garantindo orçamento para o processo. Essa decisão veio obrigar o INCRA e a União a retomarem esse processo que estava estagnado e a concluir esse procedimento e entregar essas terras, a titulação dessas terras, num prazo de até 2 anos a partir dessa decisão. O MPF também atuou na garantia dos direitos humanos em unidades prisionais e socioeducativas em Sergipe. Isso porque em 2022 foram registradas violações graves desses direitos no estado. Desde 2018, o Ministério Público Federal acompanha o assunto no Estado e tem sido peça essencial para a formalização da estrutura. Por meio de uma ação civil pública proposta na Justiça Federal, o MPF conseguiu parecer favorável para a implementação do mecanismo estadual, após 8 anos de sua criação. Essa atuação a gente verificar, se há alguma prática de tortura e assim acionar os órgãos competentes para a gente combater e prevenir também a tortura no estado de Sergipe. Não posso deixar de citar a reportagem emblemática sobre o trabalho do MPF na construção do Censo da Pessoa em Situação de Rua em Aracaju, bem como o acompanhamento da execução de políticas públicas para essa população. Na época, de acordo com os dados do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, 1.053 pessoas viviam essa realidade. Números que podem ser subnotificados. Isso porque levam em conta apenas quem está inscrito no CadÚnico, uma realidade que não é para todos. Por isso, movimentos sociais têm buscado ao longo dos anos a realização do censo populacional. O MPF ele foi procurado justamente porque o movimento social havia despendido muitos anos construindo as tecnologias, as ferramentas, ou seja, os questionários, a metodologia para fazer o censo, mas não havia um acordo de cooperação, não havia uma parceria firmada entre esses movimentos sociais e o poder público municipal. Os temas de atuação do MPF no estado foram bem diversificados neste ano. E o trabalho por aqui continua. O MPF está sempre à disposição da população que pode procurar orientação ou fazer denúncias pelo site, na aba MPF Serviços.